Olá, eu sou Júlio Amorim, do Great Group, Estratégias Empresariais. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante que é planejamento estratégico. Só que eu queria iniciar esse bate-papo aqui com você. Na verdade, nós vamos falar sobre os 8 passos do planejamento estratégico, né? Mas antes disso, eu queria colocar algo bem curioso, né, que eu acho que é muito importante para a gente entender um pouquinho da relevância desse processo, né? Eu vim de uma empresa que fiquei muito tempo lá, uma empresa de tecnologia, e o planejamento era uma ferramenta de uso habitual, né? Todos os processos, não só o planejamento, mas tudo que a gente iniciava, a gente procurava fazer um plano, né? E ao longo desse tempo, não só na experiência lá como executivo, mas também na experiência aqui como Great Group, nós iniciamos em 2008 a nossa jornada aqui no Great. O que a gente ouve, inclusive teve uma grande consultoria do mercado brasileiro, internacional inclusive, que fez uma pesquisa pesquisando sobre a importância do planejamento nas empresas, do planejamento estratégico, e muito interessante porque essa pesquisa disse que uma das coisas mais importantes quando os executivos ou os empresários, os empreendedores são questionados sobre o que fazer para que uma empresa tenha sucesso, um dos pontos que sempre vinha nessas respostas dessa pesquisa era o fato da necessidade de planejar, da necessidade de ter um planejamento estratégico. Mas é muito interessante porque tem um ditado que diz assim, que as ações justifiquem as palavras. E aqui no Brasil, a gente tem uma grande dificuldade de evidenciar isso, né? A gente ouve, vê nas pesquisas, mas na prática isso não ocorre, né? Então a gente vê que muitas empresas não utilizam planejamento, muitas pessoas não utilizam planejamento, muitos executivos, e é muito interessante porque eu comecei por esse processo compartilhando com vocês essa minha fala aqui, porque nos últimos 2 anos, especificamente agora, né, a gente tem o quê? O mercado de capitais falando muito sobre a necessidade de você ter planejamento, sobre a necessidade de você falar e ter práticas de governança corporativa. E isso fez com que a notícia muito boa, o planejamento fosse estimulado de forma geral no mercado. Mas, Júlio, explica um pouquinho mais o que você está querendo dizer. Olha só, até uns 10 anos que a gente estava trabalhando ali, né? Como a gente falou, temos 12 anos, basicamente, aí de empresa. Durante os 10 anos, quando a gente falava de planejamento, parecia que a gente estava vendendo alguma coisa para alguém, né? A gente estava levando aquilo, vendendo para as pessoas. E nesses últimos 2 anos, não. Mercado de capital tem falado muito, as empresas têm entendido a relevância, os negócios, os empreendimentos, tem se pensado, inclusive quando se busca crédito, investidor, essa coisa, se pergunta se você tem um plano, né? Então, nós vamos falar disso aqui hoje, espero poder contribuir com você, e vai ser realmente uma troca de experiência, porque a gente todo dia aprende, na verdade, quando a gente está falando, quando a gente está colocando algum conhecimento, a gente está se auto-pesquisando para a gente ver, efetivamente, que nível de maturidade a gente se encontra. Você pode ter um nível de maturidade alto, médio, pequeno, não importa, iniciando, já teve outros planos, o que acho que faz sentido a gente sempre revisitar esses assuntos para que a gente possa, como eu disse anteriormente, aumentar a nossa maturidade, ok? Então, nós vamos falar dos 8 passos, né, do planejamento, como esses passos são essenciais para que eu possa montar o meu plano estratégico, né, o meu planejamento, e a gente conseguir conduzir com esse assunto, com esse tema, né? Então, quais são esses passos, né? Do que nós estamos falando efetivamente? Primeiro, depois eu vou descrever cada um deles, ok? Então, o primeiro ali é efetue o mapeamento. Então, iniciar o planejamento, já vou falar, fazendo seu mapeamento. Estabelecer suas metas, né? Analisar os cenários no qual você está intrínseco a ele, né? Utilize inteligência de mercado, então, assim, sempre não só se focar internamente, mas olhar para fora, já vou falar, crie suas estratégias, monitore efetivamente seus resultados, né? Dizem que quem não mede não gerencia, não é? Corrige, melhore as suas falhas e organize os seus investimentos. Então, sobre esses 8 itens que a gente vai estar falando aqui diretamente. Então,
Antes de mais nada, quando você vai começar um planejamento, a primeira questão aí que você tem que olhar é o mapeamento. Então, quais são os detalhes dessa empresa? Em que situação se encontra esse negócio, né? É muito importante no mapeamento, quando você vai fazer um planejamento, você entender aquele cenário, né? Ali onde você está, que segmento que você está atuando, como esse segmento ele está se posicionando, né? Eu costumo dizer que o mapeamento é a parte mais efetiva do teu negócio, né? O mapeamento é a fotografia, o mapeamento é a forma que você entende de você realmente estruturar o teu plano. Então, assim, Júlio, mas você poderia dar uma ferramenta, alguma dica, assim, também dentro do mapeamento, para que a gente fizesse isso da melhor forma? Olha, uma das coisas mais utilizadas, né, no teu mapeamento, na tua fase inicial, é você utilizar ali uma ferramenta, um SWOT, né? Então, por exemplo, quais são os pontos fortes do teu negócio, da tua empresa, quais são os pontos fracos, quais são as ameaças, quais são as oportunidades que você tem, né? Isso eu costumo dizer que é a fotografia, que é o ponto A, é onde você está, né? É a clareza ali daquilo que você vai fazer. Afinal, como que você vai fazer um bom plano, né? Como você vai ter um bom planejamento estratégico se você não tiver uma fotografia inicial adequada, né? Então, isso se faz através de uma pesquisa interna, você pode fazer através de uma aplicação de uma dinâmica, você pode fazer isso através de um formulário com os teus colaboradores, com os teus pares, enfim, o que nós recomendamos no mapeamento, que é uma coisa muito importante que a gente gostaria de compartilhar com vocês, é que assim, ó, quanto melhor a foto, mais precisa essa foto do mapeamento, melhor vai ser a qualidade do teu planejamento. Então, se quanto melhor a foto, vai ser melhor a qualidade do teu plano, qual é a recomendação? Procure compartilhar, envolver o maior número de colaboradores nesse mapeamento, não é? Júlio, assim, imagina que você tem uma empresa que tenha 50 funcionários. Poxa, você pode fazer isso através de um evento, de um formulário, mas envolva todos, né? Eu tenho 1000 funcionários, faça a mesma coisa, não é uma utopia. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas nisso, mais você vai ter força no plano, porque não só a qualidade da fotografia, como eu disse, no mapeamento, mas o engajamento desse plano, né? As pessoas vão dizer para você que elas se sentem partes do teu plano. O plano estratégico fui eu que construí também. Muito interessante isso, porque quando você... mas sou só eu e 3 sócios, meu negócio aqui está começando, eu tenho um negócio pequeno, legal. Você e essas 2 pessoas que estão aí, envolva todas elas, busque efetivamente o entendimento disso. O Great Group tem ferramentas disponíveis para isso, o mercado tem ferramentas disponíveis para isso, mas procure fazer isso de uma forma bem ampla, ok? Então, planeje inicialmente conhecendo os detalhes da tua empresa, do teu negócio e a situação no qual ele se encontra. Nesse caso, como nós recomendamos, utilizando uma SWOT, engajando o máximo de pessoas nesse trabalho, ok? O ponto 2, depois que você tem efetivamente ali, claro, né, assim, a tua fotografia, né, então assim, poxa, eu tenho ali meus pontos fortes declarados, eu tenho meus pontos fracos, as minhas oportunidades estão ditas ali, as minhas ameaças, né, então assim, um ponto importante na hora de estabelecer a meta, né, quando a gente fez esse mapeamento, é que tanto o ponto forte e o ponto fraco, eles são vistos na visão interna, né, são situações internas, e as ameaças e oportunidades são as visões externas. Então, quando você fala em estabelecer metas, você vai também correlacionar isso, né, então, por exemplo, quando você fala em estabelecer uma meta num ponto forte, você basicamente está vendo alguma coisa que você tem lá dentro da empresa. Tem a marca, o meu atendimento a cliente, então você vai correlacionar ali primeiro um objetivo e depois uma coisa mais clara em relação ao indicador. Vou falar primeiro dos objetivos centrais e depois eu continuo falando um pouquinho de indicador. Então, nesse sentido, você tem que ter os teus objetivos correlacionados àquela fotografia inicial que você tirou. Então, os objetivos ligados ali às oportunidades, às ameaças, aos pontos fortes, aos pontos fracos. Júlio,
Mas como que você, por exemplo, pode estabelecer as metas, né, onde a gente chama de metas individuais ou metas secundárias, né? É muito importante porque também, nesse sentido, a gente utilize, se você é uma empresa um pouquinho maior, né, uma empresa corporativa, ou se você é um negócio que está iniciando, ou ainda você está fazendo um planejamento pessoal, né? De repente você está assistindo esse vídeo aqui e tem uma ideia de fazer um plano pessoal. O que acontece? Nós precisamos definir objetivos claros, estabelecer metas aí nesse sentido, dividido em 4 pilares que a gente também recomenda, né? Esses 4 pilares vão: quais são os objetivos centrais que nós precisamos definir, ligados, por exemplo, a finanças? Que objetivos financeiros eu preciso estabelecer, né? Para que esse projeto, para que o planejamento estratégico faça sentido, né? Lembrando lá que você tem a fotografia, mas para que você melhore o teu ponto forte, né? Para que você melhore os teus pontos fracos, para que você cuide ali das tuas ameaças, tem estratégias com as tuas ameaças, para que você também consiga ganhar dinheiro com as tuas oportunidades. Como é que você faz para que isso financeiramente você consiga vencer? Então, você tem que estabelecer metas financeiras. Você precisa estabelecer metas ligadas à questão dos teus clientes. Então, que mercado eu vou trabalhar, quem são esses clientes, e eu tenho que ter metas para esses clientes. Quais são as metas de processos? Então, olha só, todo o planejamento que a gente vai desenvolver, nós precisamos entender quais são os processos que eu preciso melhorar, né? Processo de inovação, processo de atendimento, processo comercial, processo do marketing. Então, quais são os processos? Tem que ter esses objetivos claros de processo, né? E, por último, os objetivos claros das nossas formações, das nossas equipes. Estabelecer metas do tipo ter uma equipe qualificada a nível operacional, estratégico e tático, ter um clima e um ambiente bem favorável dentro da companhia, dentro da empresa, dentro do seu negócio, né? Eu acabei não dando exemplo do financeiro, tá? Aumentar o faturamento da empresa, melhorar a margem da empresa, no cliente, aumentar o nível de fidelização do cliente, nos processos, descrever todos os processos do negócio da empresa, enfim. É importante que você, no item 2, tenha metas. Por quê? Se você não estabelecer as metas através dos teus objetivos centrais, você não tem clareza onde você quer chegar. E aí tem aquela velha frase do Sêneca, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então, veja, vamos juntar o ponto 1 do mapeamento com o ponto 2 do objetivo, né? Então, você tirou uma fotografia, tem clareza dessa foto, e aí você faz a clareza do objetivo. Então, como que eu vou transformar essa foto melhor daqui a um X tempo? Né? Então, você imagina que o teu plano, você construa ele para 6 meses, 1 ano. Então, como que eu vou estar aqui daqui a 6 meses, 1 ano? Quais os objetivos que eu espero daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Então, mapeei, tirei uma boa foto e aqui posicionei os meus objetivos estratégicos no item 2 do passo a passo. No item 3, a gente fala muito sobre a questão do avaliar o cenário, né? Quando eu falei ali das fraquezas dos negócios, dos pontos fortes, dos corrigir, a dica do passo a passo no item 3 é assim: na hora que você efetivamente está construindo lá a SWOT no ponto 1, que você faz esse entendimento do passo a passo no item 1, você precisa analisar claramente estes cenários no qual você está inserido, né? Então, assim, ali aquela fotografia, ela é qualificada pelo item 3. Júlio, peraí, deixa eu entender um pouco o que você está me dizendo. Pô, eu fiz o mapeamento e criei os objetivos. Aí no item 3, eu vou analisar os cenários. Por quê? Porque quando você identifica um ponto forte, um ponto fraco, interno, quando você vai olhar a possibilidade de você entender essas questões dentro do teu plano, se você ficar muito internamente, né, só em relação àquilo que você está pensando, né, você tem
um pouco de dificuldade de depois corrigir eventualmente os pontos que você precisa, né? Veja, o item 3, quando a gente fala em corrigir e analisar os cenários, ele permite com que você faça o cheque daquela fotografia inicial. Júlio, significa o quê? Significa que, por exemplo, na análise de cenários, para, por exemplo, pontos fortes, pontos fracos do negócio, a gente, por exemplo, aqui no Great, desenvolveu uma ferramenta que a gente chama de Photoshop. Não tem aquela foto no mapeamento? Então, a gente tira um Photoshop, a gente melhora essa foto. Como que a gente melhora essa foto? A gente entende, por exemplo, de um ponto fraco, qual é a importância dele no mercado. Assim, me dá um exemplo para ficar claro. Você imagina o seguinte, que eu tenho, como eu disse, atendimento a cliente, é um ponto forte seu. Mas qual é a relevância que esse ponto forte tem no mercado? Imagina que se tivesse um outro ponto forte, que é a sua marca, não é? Então, qual que é a relevância que o teu atendimento a cliente tem ao mercado e a tua marca tem ao mercado? Imagina que a equipe também. Então, tem a equipe, a marca e atendimento a cliente. Qual é o mais relevante? Quando o mercado que você está atuando avalia a importância desses 3 itens, qual é o mais importante? Né? Então, quando você analisa o cenário, o que você faz? Você dá importância para aqueles itens que você mapeou. Né? E mais do que isso, depois você faz uma autoavaliação deles. Vamos exemplificar para que a gente consiga materializar visualmente o que eu estou dizendo? Então, você imagina de novo, atendimento a cliente. Imagina que eu digo o seguinte, ó, a relevância do atendimento ao cliente no mercado que eu estou inserido do meu negócio é muito alta a relevância. Legal. E quando eu olho o meu atendimento a cliente ao cenário interno, por exemplo, eu digo que é frágil, né? Então, eu posso dizer que ele é excelente, eu posso dizer que ele é uma alta competência, pode-se dizer que ele é frágil. O que significa dizer isso tudo que eu estou colocando na análise de cenário? Quando você qualifica o teu ponto, né, teu ponto forte, teu ponto fraco, analisando o cenário no qual você está inserido, você dá a possibilidade no planejamento de colocar relevância. Então, nós aqui do Great Group aprendemos o seguinte, naquela foto inicial, você tem que ter uma qualificação nela, porque senão você trata o quê? Todo ponto forte igual, todo ponto fraco igual, e não é, né? Então, quando você analisa esse cenário, você consegue perceber qual ponto forte não é tão forte, qual ponto fraco é mais fraco, quais as oportunidades que você pode ganhar mais dinheiro e quais as ameaças que te ameaçam mais. Então, assim, a dica 3 do terceiro passo é procure analisar os cenários para que você possa melhorar aquele mapeamento inicial, ok? O 4º passo é inteligência de mercado. Muito interessante isso, porque a inteligência de mercado ela faz com que você consiga, né, identificar claramente as suas demandas, né, para que você possa se preparar com esses dados e conseguir qualificar melhor essas questões. Então, veja só, no item anterior, eu falei muito dessa questão dos pontos internos, fortes e fracos, né, naquela análise da situação. No ponto 4, você vai pôr inteligência do teu negócio no teu planejamento. Você precisa programar no teu plano situações para que você consiga entender e beber água na fonte antes do que está acontecendo para você melhorar o teu planejamento, né, o teu planejamento estratégico. Júlio, me dá um exemplo sobre isso para que a gente também possa entender. Você imagina o seguinte, que o teu negócio ele tem base de mão de obra intensiva. A base de mão de obra intensiva está ligado às questões relacionadas, por exemplo, às nossas regras, né, seletistas no Brasil. E essas regras geralmente podem vir de Brasília alguma alteração, seja do ponto de vista de um benefício e algo que mude a tua relação de custo do teu negócio. Então, o ideal é que você fique sempre atento a isso. Vale para tributos, vale para concorrência, né? Vale para produtos, vale para inovação. O que o teu concorrente está fazendo, o que o mercado no segmento que você faz. Olha só, gente, deixa eu contar para vocês uma coisa muito importante sobre o passo 4, né? Antigamente, os planejamentos, eles tinham uma tendência de você fazer melhoria no teu plano 1 ano, tinha gente que planejava em 2 anos, né? Agora essa realidade mudou, a tecnologia fez com que a gente tenha necessidade de utilizar a inteligência de mercado, às vezes para rever o nosso
plano a cada 30 dias, 2 meses. Quer dizer, você precisa atuar. Quanto mais você tiver inteligência de mercado do passo 4, tiver informação diferenciada, mais você vai estar na frente dos teus concorrentes, mais você vai conseguir diferenciais, mais você vai conseguir o que a gente chama lá do livro Oceano Azul, né, Mar Vermelho, que torna, a base daquele livro é tornar a concorrência irrelevante, né? Então, quanto mais você tiver inteligência de mercado, mais você vai construir atributos de valor, ou seja, diferenciais, que te coloquem numa posição estratégica muito diferenciada. Isso faz muito sentido para que você tenha o que a gente diz do teu planejamento estratégico numa maturidade sempre contínua e elevada, né? Então, utilize inteligência de mercado para que você possa fazer algo diferente, para que o teu planejamento não seja uma coisa de gaveta, para que o teu planejamento seja uma coisa sistêmica e que, de fato, todos que estão engajados neles utilizem isso como uma ferramenta prática. Isso é uma dica também muito importante. A inteligência de mercado faz com que as pessoas se envolvam cada vez mais e se interessem em manter o planejamento estratégico ativo dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Bom, então, a partir do momento, olha só, eu tenho um mapeamento, né? Aí eu criei ali, fiz o entendimento, aí fiz meus objetivos, olhei a minha parte interna, mais um pouquinho, fiz as minhas melhorias ali na minha SWOT, eu fui lá no mercado, tenho ali a minha inteligência de mercado, o que eu preciso fazer? Criar as minhas estratégias, que no fato, quando a gente fala assim, criar as nossas estratégias, o que a gente está falando? Criar as nossas ações, né? Criar, envolver as nossas ações, desenvolver as nossas ações, né? E engajar as pessoas nesses processos, nessas tarefas, para que a gente possa atingir as metas. Júlio, então, vamos construir aqui uma dinâmica visual, né? Então, ó, eu mapeei, certo? Eu mapeei, legal, mapeei. Aí eu criei objetivos aqui, né? Então, tem objetivos claros, beleza? Aí, o que eu fiz? Eu fui lá, melhorei esse planejamento. De que forma? Olhei cada vez mais internamente, meus pontos fortes, fracos, vendo que tipo de relevância aquilo tinha, fui lá no mercado, vi o que o mercado está me posicionando para manter exatamente, quando eu saio do ponto A aqui para o ponto B, esse plano sempre atualizado, então de forma contínua. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar estratégias para sair do ponto A e para o ponto B, né? Eu vou fazer o que eu digo de ação, vou fazer as minhas tarefas, vou sair da inércia, né? Então, criar estratégia no ponto 5 é produzir um movimento para que a gente, de fato, caminhe para o ponto B, ok? E essas ações têm que ter um passo a passo, né? Então, geralmente você vai construir o que a gente chama de plano de ação, colocando as suas estratégias lá para chegar nos objetivos. Lembra que a gente falou lá, o ponto B, quais são os objetivos financeiros? Então, quais são as ações para isso? Quais são as estratégias para isso? Quais são os objetivos de pessoas? Quais são as estratégias para isso? Quais são os objetivos de processo? Quais são as estratégias para isso? E os objetivos de cliente? Quais são as estratégias para isso? Então, você vai ter a sua fotografia, vai caminhar lá para o ponto B e, efetivamente, você vai caminhar através da elaboração do passo 5. Júlio, dá uma dica aí de ferramentas para o passo 5 também. Uma das ferramentas mais utilizadas no passo 5 é o 5W2H, que você define tarefa, quem faz, quando inicia, quando termina, que recurso você precisa, como fazer. Então, 5W2H é uma ferramenta muito importante para você fazer aí o passo 5. Passo 6 é importantíssimo, né? Porque o que garante que você vai sair do ponto A e caminhar para o ponto B, que você de fato vai sair do ponto A e vai caminhar para o ponto B, o que te garante isso é você monitorar resultados. Então, veja, olha só que interessante. Você colocou objetivos claros, né? Definiu ali objetivos claros. Você, para cada objetivo claro, você estabelece uma meta. Então, imagina que aquele objetivo financeiro de aumentar o faturamento, eu digo assim, eu quero aumentar 30%. Então, eu tenho um objetivo e tenho uma meta. O que vai acontecer? A minha chance de sair para o ponto A e garantir que eu saio do ponto A para o ponto B é monitorando meus resultados. Por quê? Porque se eu tiver desvio,
Imagina que eu estou no primeiro mês fazendo essa medição dos 30%, eu dividi os 30% por 12 meses. E no primeiro mês, aquele percentual que eu disse que eu ia atingir, eu não atingi. Então, o que você tem que fazer? No passo 5, você não definiu as suas estratégias, você precisa ir lá e melhorar a sua estratégia. Já eu vou falar sobre esse passo. Só que o que permite garantir que você vai sair do ponto A para o ponto B é o passo 6. Você precisa monitorar com eficácia, né? Você precisa controlar o teu indicador para ver a eficácia das tuas ações, não é? Porque se você não está fazendo, se você não está indo para o ponto, olha só que interessante essa dica também. Quando você não está caminhando para o ponto B, ou seja, você monitorou o resultado e o resultado não está satisfatório, tem 2 pontos básicos que você precisa pensar. Ou você não está executando as estratégias que você criou no passo 5, né? Por algum motivo você não executou, ou se você executou as estratégias do passo 5, elas não têm eficácia, elas precisam ser melhoradas. Então, olha que legal a ferramenta, você monitora e aí você vê que aquilo não está te levando para o teu objetivo, não te levando para o teu objetivo, você vai lá e melhora o teu plano de ação no 5W2H no passo 5, ok? O ponto 7 é exatamente o que nós estamos falando aqui, né? Então, assim, a partir do momento que você monitorou, você precisa o quê? Melhorar. E melhorar, às vezes, é corrigir falhas. Veja, eu vou lá, identifico uma tarefa no passo 5, que ela foi executada, mas ela foi executada com falha, com erro na gestão. Ela não foi bem de forma disciplinar executada, ela teve erro na execução. Então, o passo 7, o que me permite, é o que a gente fala, fazer o PDCA, fazer a melhoria, né? Corrigir as falhas ali na questão da identificação. Então, você está identificando no monitoramento ali no passo 6, e aqui no passo 7 você tem que ir lá e corrigir falhas de estratégia, falha de ação, falha de gestão, falha de execução de qualquer natureza, você tem que corrigir, né? Gente, olha só, a dica do passo 7 é o seguinte: não seja omisso no teu processo de planejamento estratégico, certo? Você tem está monitorando ali no passo 6, seja firme no passo 7, né? Seja incansável para executar o passo 7. O passo 7 é o que leva o teu planejamento numa maturidade muito constante. É o que faz que você caminhe em passos largos do ponto A para o ponto B. Tenha essa questão muito clara na melhoria dessas falhas, na melhoria do que precisa ser corrigido para que você tenha cada vez mais o teu planejamento num alto padrão, né? Numa alta maturidade, né? E o 8º passo, o que a gente finaliza aqui, os 8 passos do planejamento estratégico, organize seu investimento, né? É importante que a gente tenha clareza de quais são os pontos no nosso plano que a gente precisa implementar para fazer os nossos investimentos, seja ele na capacitação das nossas equipes, né, na satisfação dos nossos clientes, na implementação de tecnologia através de software, ferramentas, para que a gente tenha cada vez mais a nossa automatização, os investimentos, né, inteligências, que são fatores fundamentais para o planejamento, para que a gente possa ter efetivamente ali o nosso planejamento organizado. É muito importante o passo 8, porque quando você pega lá no passo 1 e organiza o seu plano, o passo 8 diz assim: legal, quais são os investimentos que você precisa para chegar aqui, ó, no ponto B? Então, se você não tem clareza com o ponto B, você não consegue fazer o ponto 8. Se você tem clareza dos objetivos que você quer no ponto B, o ponto 8 garante que você vai fazer os seus investimentos de forma adequada. Liste eles, organize isso numa planilha ou até num sistema. Se você tem orçamento, coloque no orçamento, valide esse orçamento, coloque internamente para a sua equipe interna, tenha certeza que aquilo aqui são os itens que precisam ser feitos para te garantir a eficiência e eficácia do teu planejamento estratégico. Bom, eu estou terminando por aqui, espero que vocês tenham gostado de tudo aquilo que a gente apresentou aqui. Inicie seu planejamento, né? Coloque a ação, faça isso acontecer, não deixe de fazer o seu plano, né? Eu disse no início
do nosso encontro aqui, as empresas estão cada vez mais planejamento, cada vez mais se organizando, e o planejamento é uma ferramenta de muita importância, né? Se você precisar de ajuda do Great Group, nós temos aí um checklist de planejamento estratégico, onde a gente deixa esse conhecimento aí para vocês. Faça aí, avalie se você tem plano, faça o checklist também dos itens que você já fez, aquilo que você está fazendo. É importante que você tenha uma metodologia sempre para que te garanta que você possa chegar no teu objetivo, garanta que você possa ter eficiência do teu planejamento, que o teu negócio, que a tua empresa atinja aqueles objetivos que você espera, seja a tua missão, visão, teus valores empresariais, ou até mesmo objetivos definidos aí pela tua auto-organização, pelos empresários, ou por você como dono que iniciou um negócio e quer fazer toda a diferença no mercado e acredita naquilo que você criou, naquilo que você pensa, ou na tua empresa, no sucesso dela, que se dá, no nosso caso, que a gente acredita, o Great Group, planejamento mais gente. Sucesso para nós é planejamento mais gente. Te encontro num próximo vídeo, num próximo conteúdo.